retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram meus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Contaram aos principais sacerdotes tudo o que aconteceu. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bom, a gente está inverter um pouquinho para esperar o pessoal atrás chegar, né? A gente não celebrar com quem consegue chegar cedo, apenas. Mas a narrativa, né, da ressurreição, a ressurreição de Jesus, que é a gente não precisa considerar a ressurreição de Jesus um evento histórico, porque para a história científica não tem valor. Jesus não tem valor como um homem histórico. A gente tem uma tradição cristã toda preocupada com isso, em dar historicidade, em dar jurisprudência, em dar cientificidade à existência de Jesus. E Jesus nunca esteve nem aí para isso, porque se fosse para ele vir ao mundo pelos meios jurídicos, históricos e científicos no sentido de cadê as provas, não sei o quê, o pessoal se apega, né, o santo sudário, o manto não sei o quê, a tirinha da sandália que ele usou no dia 17 de abril do ano 4. E Jesus não está nem aí para isso, porque se fosse para ele vir ao mundo por esses meios, ele já nasceria filho de César, né? Que a história é contada pelos poderosos. Então, por isso que a prática de Jesus é sempre falar: não tenham medo porque a gente vive com medo, e a gente disfarça o medo de pesquisa, a gente disfarça medo com pesquisa, disfarça medo com comprovação, disfarça medo com mitologia, né? E ele fala: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque ou vocês vão crer em mim, se relacionando comigo, ou não adianta fazer pregações sobre a agonia da cruz, sobre o tamanho dos pregos, como é que usava. Isso tudo são informações a posteriori, que deve ter alguma importância, mas não tem importância nenhuma para o que ele veio fazer aqui. E aí nós temos as 4 narrativas do Evangelho, né? O Mateus, que era um publicano, aí nessas horas é importante você entender, que aí vem a posteriori, depois que você creu, aí você começa a entender alguns processos. A posteriori você consegue entender por que Mateus relatou a ressurreição como ele relatou. Ele estava relatando ali como um publicano, ou seja, ele era um homem público, ele entendia dos paranauês das políticas, da economia, da cobrança de impostos, ele conhecia como é que funcionavam as autoridades e as riquezas da cidade, e ele narra o evangelho dele assim. Antes de tudo, ele era um judeu, né? Então, por isso que fala-se muito de presença de anjo de tudo quanto é evento, e não se diz o nome de Deus, né? Em Mateus é os céus, né? Pai nosso que está nos céus. Quando Lucas vai traduzir a oração de Jesus, ele só fala Pai, ele não fala Pai nosso que está nos céus, porque o judeu tinha que orar assim: Pai nosso que está nos céus, né? Ele não falava, o Mateus não usa a expressão o reino de Deus, ele usa o reino dos céus, porque o judeu tinha pavor de mencionar o nome de Deus, porque os judeus, como os cristãos, fazem tanta merda diante de Deus,
que eles transformam as punições dos seus pecados em trauma. Primeiro as pessoas fazem tudo errado, estragam a santidade divina, peitam Deus, zombam de Deus, zombam do amor de Deus, sabe? Não tem outra palavra, eles desgraçam toda a graça que Deus tenta derramar sobre judeus e sobre gregos, e aí depois eles ficam traumatizados pela própria porcaria que fizeram, aí não fala o nome de Deus não, porque Deus castiga, né? Deus eu não sei o que, aí eles começam a falar dos céus. Então, em Mateus, quando você vai ler o Evangelho, você nunca vai ver falando o reino de Deus. Tá? O reino dos céus é semelhante a não sei o que lá, não sei o que lá. O reino dos céus é, né? Deus, sei lá, Deus é meio cheio de picuinha, né? Eles é que foram sistemáticos em perverter tudo que Deus tinha revelado, mas agora Deus virou cheio de picuinha. Né? Sejam os judeus, sejam os seres humanos em geral. Os judeus carregam essa carga maior porque eles receberam uma revelação divina e, por que não dizer, genética, para terem contatos com essas coisas dos céus, né? Aí vem o Marcos e conta da ressurreição de Jesus como um cidadão romano, né? É a metrópole, é aquela vida corrida de quem precisa ser prático. Então, o Evangelho de Marcos é muito prático, é muita cura e ao mesmo tempo é aquela praticidade de quem é cheio do Espírito Santo, uma pessoa prática, mas profundamente amorosa, uma pessoa prática, mas que fita nos olhos do rico e o ama. É uma pessoa prática que, antes de exclamar sobre a cura que ele fez com a mulher, ele olha para ela assim e ele se sente compungido, né? Aí vem o Lucas, que é um médico grego. O Lucas não é um autor judeu, né? Ele é um autor grego, está no Novo Testamento. O próprio livro de Lucas e Atos, que foi escrito por ele também, já mostra isso, como é que o Evangelho foi para todas as nações, porque o Novo Testamento tem aí escritores não judeus, né? Os judeus abominam. E aí o Lucas, que era um acompanhante do apóstolo Paulo, ele já vai mais pro lado da pesquisa. Ah, fez uma acurada pesquisa para saber dessas coisas. E aí ele consegue isso, né? E ele vai dar detalhes bem humanísticos da ressurreição de Jesus. Por ele ser médico, por ele ser da ciência da época, daquela ciência grega, né? Ele vai preocupar mais em pesquisar, em comprovar e tudo, mas ele vai trazer coisas bem humanísticas. De Jesus, o ser humano, ele tinha amigos. Então, quando ele ressuscita, ele vai falar com Maria Madalena e a outra Maria. A outra Maria era a amigona dele, que era a irmã do Lázaro, que ficava ouvindo os seus ensinamentos, que é dada, né? Ela vista pela irmã como um ator, mas na verdade ela era apaixonada por Jesus, ela fazia um outro trabalho da comida que não perece, né? E em João, que a gente vai chamar de o Evangelho do Pijama, porque ele vai trazer coisas bem íntimas, bem que nenhum dos outros apóstolos ou escritores trouxeram. Ele vai falar de coisas... Hã? Por que do pijama? Porque ele vai contar coisas que, se ele contasse, ele já conta, isso. Tá. Se ele contasse na época em que o Evangelho de hoje foi escrito anos depois, com ele mais velho, talvez alguns apóstolos já mortos. Por quê? Se ele conta algumas coisas ali da intimidade, por isso que é do pijama, né? Primeiro que as pessoas não iriam acreditar. Quem acredita que Jesus transformou a água em vinho? Era coisa de cozinha, não foi um milagre anunciado, não foi igual a oração de ontem, que Deus chegou e bradou, não. Põe água aí, ó, enche essas talhas sujas de água aí e distribua. Jesus ia ser preso, era ali, se ele contasse aquele milagre ali, né? Então, primeiro milagre do pijama, água em vinho. Segundo milagre do pijama, Jesus conversando com uma mulher samaritana. Você salva todo mundo conversando com essa piriguete, né? O outro milagre do pijama é que Jesus ele participa de um culto e ele fica tão irado com a comercialização das coisas sagradas que Israel deveria ter reverência em relação a isso. Ele ele fabrica um chicote e sai enxotando tudo, liberta bois, vacas, ovelhas, pombos, faz uma verdadeira cagança no templo, que é um monte de animal fugindo, né? Assim, gente, esse cara é um destramelhado, ele é um desequilibrado, como é que ele faz isso? Diz que é salvador do mundo, né? Aí o João só podia contar isso depois, porque ele falava de algumas autoridades ali, que não dava para ele contar aquilo naquela hora. Ele fala do Nicodemos, que é um covardão, um otário, porque foi encontrar com Jesus à noite, para não perder os caprichos do povo. Então ele encontra com Jesus à noite, e a gente tem que lembrar que à noite na Judéia não tinha luz arsenírica, não tinha lua, era no escuro, então ninguém nem me conhece.
Foi conversar com Jesus à noite. Jesus recebe aquela autoridade religiosa, covarde. Ele vai contar que Jesus, quando morreu, ele teve um túmulo emprestado de um senador, né, que é José de Arimateia. Enfim, vai falar, por exemplo, a cura de um cego de nascença. Como é que o pessoal ia contar aquele milagre ali? Só muito depois, mas agora que tudo passou, deixa eu contar para vocês, porque eu sou o testemunho ocular dessas coisas, não estou inventando isso. E aí na ressurreição ele vai contar alguns detalhes que aqui o Mateus fala, alguns não creram, ele vai contar sobre a questão do Tomé. Se eu não vi a ferida e não enfiar o dedo lá dentro, eu não acredito que ele ressuscitou. Aí o João contou isso porque ou o Tomé já estava muito longe, não ia ficar bravo com o apóstolo, que tem coisas que não dá para você fazer na hora, né? E aí ele vai contando esses detalhes sobre Pedro e Judas, né? Do Pedro negar 3 vezes e depois se mandar para ir. Isso está no Evangelho de João, porque possivelmente ele já estava bem longe de Pedro, ou Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo, né? O São Pedro dos católicos. Então ele vai contando essas coisas que são da intimidade e que são milagres tão absurdos e tão maravilhosos que não tinha como fazer publicidade em relação a esses milagres. Não tinha. Ninguém iria acreditar, como as pessoas até hoje acreditam. Porque só o João contou da ressurreição de Lázaro. Porque como é que você vai contar para a comunidade que o cara estava morto há 4 dias? Aquele milagre ali não aconteceu assim. Não foi no horário do Jornal Nacional, não, porque já nem está mais na moda, né? O Jornal Nacional já não é o programa mais visto. Mas ele não vai contar isso no Jornal Nacional. Isso foi uma coisa que aconteceu e, gente, esse cara é doido. Ele entrou lá na cova, pegou um cara fedendo, podre, inchado, nojento, a múmia. E aí, só João é que conta essa história, porque também nem deve ter sido um milagre que todos os apóstolos estavam presentes. Possivelmente os próprios apóstolos não conseguiam acreditar em muitas coisas que aconteciam ali naquela hora. Era tanta coisa, era tanto absurdo. E Jesus estava nem aí, ele só era Jesus, ia fazendo as coisas dele, né? E bem-aventurados que não viram e creram, porque a gente está do lado desses apóstolos que não viram nada e creram. E aí o João faz o evangelho dele nesse sentido, por isso que é do pijama, porque são verdades que você só entende e você crê quando você vai tendo comunhão com Deus e ele vai fazendo esses milagres na sua vida. Assim, eu sei o que Deus fez por mim, por isso eu creio na ressurreição, sim. Porque só faz o que Deus fez por mim um cara que saiu de dentro dos mortos no 3º dia. Né? Só ressuscita um morto de 4 dias um cara que saiu dos mortos, que não foi nem fênix, né? Ele não ressurgiu das cinzas, ele nem se deixou apodrecer. Só faz as coisas que a gente conhece, né? Tem um documentário, para fim de passar um trecho dele nas nossas orações, chama-se Fé Não Fingida. Aí você fala assim, essas mulheres talvez não entendam nada do que eu falei aqui para vocês sobre Jesus, mas elas vivem com Cristo ressuscitado. Tem uma que conta lá que uma irmã chegou desesperada na casa, irmã, se livra aí, se cuida porque tá vindo uma chuva de um matagal para sua casa, o vento tá trazendo um monte de mato para sua casa, mais ou menos assim, né? Aí, quando o filho da irmã vai ver, não, mãe, não é um monte de cédula, era um monte de cédula verde que o vento trouxe para a casa dela, né? Um monte de verdinho que trouxe para a casa dela. E aí ela pegou e comprou tudo quanto é mobília para a casa dela, né? E aí só acredita que esse milagre é verdadeiro quem crê na ressurreição de Jesus. Só acredita que o vento traz um monte de grana para sua casa. E é claro, ela não tinha cultura, não tinha nada, mas ela teve essa experiência com Jesus. Aí quando ela lê isso aqui, ela tem certeza absoluta da ressurreição, porque não adianta, ela vai contar e quem vai acreditar? Ai meu Deus, ela está se achando agora superior do universo. Deus agora mandou dinheiro num vento para ela. Conta outra. Mas você vê que é uma senhora totalmente sem cultura e totalmente encantada com isso. Pode até ter, o pessoal da ciência pode procurar explicação. Não, isso era um caminhão que estava cheio de dinheiro de corrupção, aí estavam correndo da polícia e aí o dinheiro voou. Deu um vento assim, voou, a polícia nem achou. Não interessa, interessa que tinha uma filha de Deus no meio do mato, quase morrendo,
Ela fala que ela comprou mobília, comprou roupa, comprou um monte de coisa e viveu daquilo. E aí, num documentário, eu vou querer passar um trechinho dele para a gente sempre orar nisso nas nossas orações. Chama-se Fé Não Fingida. Ele pega aquele texto do Tiago, né, que fala assim, que a gente não deveria ter uma fé, a gente deveria ter uma fé não fingida. Porque é isso. Neste momento, as religiões todas têm uma fé, mas é uma fé fingida. É a fé do teatro. Vamos cantar ressuscitou, aleluia, hosana, nas maiores alturas. Mas ninguém acredita nisso no dia a dia, não. Isso é uma fé fingida. Até a gente aqui, todo mundo aqui com o seu probleminha pessoal de eu não acho que Deus seja capaz disso. Aí vem uma senhorinha sem cultura, sem nada, assim, eu não acho, eu tenho certeza que ele é capaz. Eu nunca mais vou me esquecer do vento de dinheiro que entrou na minha casa. Né? Porque Deus sabe fazer o que só Deus sabe fazer. E uma outra coisa. E tem uma mulher, por exemplo, que ela não sabia que era dom de línguas, né? E aí como é que ela é batizada com o Espírito Santo, né? Dentro da concepção doutrinária dela. Ela não sabia falar línguas estranhas, aí Deus começou a falar nela em português, que ela não sabia nem falar a língua portuguesa, era tão analfabeta, tão inculta, que nem a língua portuguesa ela sabia falar. Aí ele começou a falar nela, eu não sei se eu estou confundindo as histórias, não sei se é a mesma mulher que aprendeu a ler, lendo a Bíblia. Eu acho que são duas histórias, mas eu sei que a partir dela ficar sendo tomada em línguas, em língua portuguesa, porque uma menina matuta lá do sertão, aí ela começou a ler a Bíblia, começou a entender o que estava nas Escrituras. Aí é claro, Jesus agora está instigando as pessoas a não estudar, mas Jesus está falando ali de miséria. A pessoa não tinha como ter acesso à educação. Aí nesse caso, o Espírito Santo teve que fazer a pessoa ler, porque ela não tinha condições de ensinar, nem de aprender. Então quem tem essas experiências que o João tenta relatar, é que vai crer na ressurreição. Né? Quem é socorrido por Deus quando a única coisa que te sobrava na humanidade era ser condenado. E aí você sabe da misericórdia de Deus sem achar que com isso ele seja a favor de crime. Na verdade, ele é apenas misericordioso, assaz benigno, tardio em irar-se, cheio de misericórdia. E quando Deus vê misericórdia num ser mais abominável que a gente possa conhecer, é Ele quem está vendo a misericórdia. Não adianta você vir com argumentos até pessoais, eu não concordo, não sei o quê. E a Bíblia nunca escondeu isso da gente. Você quer misericórdia maior do que a que Deus teve do Caim? Nenhuma pessoa com o mínimo de senso de justiça iria deixar de condenar o Caim, porque ele matou Abel. Agora Deus conhece todas as coisas e ele decidiu que o Caim ia ficar vivo. Né? Misericórdia infinita que ele teve em relação ao rei Davi, porque pelas leis judaicas Davi tinha que ser morto, porque o casal que adulterasse era morte. Mas Deus falou assim, não, você não vai morrer. A única coisa chata, Davi, é que agora eu vou ter que te entregar a sorte da vida. O que é a sorte da vida? A sorte da vida é que irmão estupra a irmã, filha de outra mulher, do pai. A sorte da vida é que o filho acha que o pai não resolveu o problema do estupro da irmã, então ele vai ficar com um ódio mortal desse pai. Você não vai deixar de ser meu, você não vai deixar de ser um segundo do meu coração. Eu te amo muito, Davi. Você é a criatura que mais respondeu ao meu amor, mesmo não entendendo nada de graça. Agora, o seu filho não vai conseguir entender isso. Quem consegue entender isso sou eu. O seu filho vai olhar para você, meu pai não administra nem a casa dele, então eu quero o reino dele para mim, que eu vou fazer melhor do que ele. Aí começa o que a gente chama de drama de Absalão. Né? Ele, cheio de ódio do pai, começa a querer pegar o trono de Israel para si, porque ele queria fazer com Israel o que ele acha que o pai não fez pela família. E Deus está assim, essa é a sorte da vida, Davi, mas eu vou te guardar nisso tudo, mas a vida é assim. Não é que Deus não amaldiçoou a vida de Davi, é que a vida já é amaldiçoada assim. Até aquele momento do adultério, Deus protegeu Davi disso. Né? Ele vinha sendo protegido disso. Mas a partir do adultério, nem foi a partir do adultério, foi a partir do assassinato de um homem inocente, que ele pega a mulher do cara, depois cria uma situação para o cara morrer. Aí Deus está assim, não tem peixe, não tem bonitinho, não tem engraçadinho. O que você fez foi homicídio. Você pegou a mulher do cara, não foi macho para dizer para ele que você pegou a mulher dele, eu te livraria desse jeito ou de outro jeito, já você matou um cara à covardia, dando uma de guerreiro, então é isso, essa é a sorte da vida que você procurou. De maneira que a ressurreição de Jesus, né,
ela é uma insurreição. Eu vi até um discurso muito bonito do Felipe Gibran, que é o pastor lá da Comuna do Reino, que a gente sempre quer transformar, e eu gosto dessa leitura política que se faz da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Mas mesmo a gente gostando, eu gosto porque isso apetece as minhas fundamentações filosóficas, sociológicas e políticas. Mas, na verdade, isso tudo é muito limitado. Então, aí eu vi assim, gente, o Gibran, que é o cara que tem 1 milhão de suspeitos, nossa, que discurso lindo, né? O discurso é lindo, mas não foi para isso que Jesus ressuscitou. Porque vai mostrando toda a questão política da existência de Jesus, que aconteceu mesmo. Mas se Jesus também tivesse de vir por um viés político, ele viria como homens que a gente vê que tem vocação para isso. Existem homens que têm essa vocação para isso. Desde os filósofos que falaram sobre a ciência política, sobre os direitos, né? Até os sociólogos que entenderam toda essa questão da luta de classes, e até os agentes políticos, como uns que entram para a história bem ou mal, desde Zumbi dos Palmares, que resolveu uma situação política dos africanos, né? Passando por aquilo que o pessoal chama de comunista, que eram pessoas que precisavam encarar aquele imperialismo cruel, cristão / estadunidense, até um sindicalista que vira o presidente do Brasil pela 3ª vez, as pessoas gostando ou não. Cada um per si vai prestar contas a Deus daquilo que conseguiu fazer. Só que Jesus chega pra gente e fala assim, eu vim chamar vocês por uma outra coisa. A gente tem que orar pelas autoridades porque elas têm as suas vocações. Agora, vocês têm uma outra autoridade. E é assim que Deus viveu, morreu e ressuscitou. Ele não foi pelas vias científicas, jurídicas e políticas. Ele só queria convencer corações. Porque, na verdade, o que é a política? O que é a polis? Polis não é o conjunto de sentimentos e desejos de indivíduos? Ele tem um monte de indivíduos. Os indivíduos são terríveis, porque eles já lutam contra si. Né? O Freud revela isso com o inconsciente. O que é o ser humano? O ser humano é a expressão do inconsciente. Ou seja, o ser humano é uma briga consigo mesmo o tempo todo. Você imagina o que é uma sociedade feita de indivíduos que vivem brigando consigo mesmo, aí brigam com o próximo, e aí os que brigam entre si se juntam num grupo para brigar contra um outro grupo, e um outro grupo maior se junta para brigar contra uma outra ideologia, e duas ideologias brigam uma com a outra, e assim você tem guerras, mortandade, fome e as contradições da vida, né? Como assim que você tem um cachorro com fome diante de um açougue, né? Como é que você tem fome diante do mar com tanto peixe? Como é que você tem fome com 70% da carne que a gente mata por minuto é jogada fora? Essa é a existência, essa é a que a gente vai chamar de tragédia da vida. São os 4 anjos do Apocalipse, né? A guerra, a miséria, a fome e a morte. Agora, Jesus não veio mudar essas estruturas, porque essas estruturas têm data marcada para terminar. Isso também não é nenhum dos dois convites, não é nenhum convite para a gente não ter consciência política da nossa existência, e nem é um convite para a gente trocar a fé por essa consciência política, né? Que é o que o Gibran faz no seu lindo sermão da ressurreição política de Jesus. Agora, o ato da ressurreição de Jesus acaba sendo uma insurreição, né? Porque além dele ressuscitar dos mortos, ele mexe com os poderes humanos, que é o que a gente tem aqui nesse trecho de Mateus, quando o homem político, né, o discípulo de Jesus que conhecia tudo de publicanos, de homens ricos, ele vai falar, olha só, Jesus ressuscitou. E aí essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque ele vai dizer que os principais sacerdotes, o que são os principais sacerdotes? É o Augustus Nicodemos Lopes da época. O que são os principais sacerdotes? É o Silas Malafaia da época. O que são os principais sacerdotes? O Marco Feliciano da época. O que são os principais sacerdotes? Vamos falar de cultura cristã, né? Eu ia falar Ayatollah, mas o Ayatollah não tem as concepções cristãs. Mas é o Benjamin Netanyahu da época. Quem são os principais sacerdotes? É o Trump e seus pastorzinhos amestrados da época.
Então, é essa gente toda que tem poder, tem Bíblia, tem palavra, que consegue largar um domingo dominical de oração, de evangelismo, de alguma coisa para poder fazer manifestação para partidarismo político, vestir as ovelhas de Jesus com camisa verde e amarelo para ir na rua defender sei lá o quê. Esses principais sacerdotes, eles sabiam quem era Jesus, eles tinham contato com quem era Jesus, porque eles tinham a escritura na mão sobre quem era Jesus. E eles chamam os soldados e falam assim, ó, vamos fazer um conchavo. Porque diz que os soldados contaram para eles atemorizados, ó, aconteceu isso, isso e isso. Então eles disseram assim, caramba, esse canalha desse Galileu ressuscitou e ainda pegou os nossos soldados, né? Aí o que eles fazem? Eles dão fortunas para os soldados. Assim, ó, quando forem abordar vocês vão falar que enquanto vocês estavam dormindo, roubaram o corpo dele. Só que isso é até uma justificativa fuleira, porque se o Roma perguntar assim, peraí, que soldados são esses que estavam dormindo? Se eles tinham que guardar o sepulcro, eles estavam dormindo, eles iam se lascar. Mas também se roubaram o corpo quando eles acordaram, eles estavam lascados de qualquer jeito. Aí, por causa dessa, assim, essa justificativa é tão fuleira, essa história é mentirosa. Vem os intelectualoides. Mas isso é exatamente o que Jesus disse. Vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Aí nós temos uma história que a mulher do Pilatos, né? Mulher de novo no Evangelho. Tem aquele episódio do Pilatos que Jesus estava sendo julgado e tudo, e aí a mulher do Pilatos procura ele de manhã e fala assim, olha só, eu muito me atormentei por esse justo essa noite. Fala assim, cuidado com esse cara. Você trata esse cara com... E aí, isso é o que veio para a Escritura, né? Porque o poder de Deus se manifesta, inclusive, na cozinha dos poderosos, é com os empregados dos poderosos, é com a esposa dos poderosos, porque o Pilatos, que era um homem romano justo e, sobretudo, politiqueiro, ele só não agiu pior por causa do que a esposa dele falou para ele. Não maltrate esse justo. E aí ele lavou, falou assim, eu não vou maltratar não, vou entregar ele para os sacerdotes. Esses caras que entendem essas coisas que querem matá-lo, então manda para o sacerdote. Ele só cumpriu o rito dele de governador. Mas o que o texto fala é que a esposa do Pilatos avisou para ele sobre quem era o justo. Muito provavelmente muitas outras coisas surgiram dali, né? Porque depois ela deve ter falado, olha só, esse cara vai morrer, vai acontecer alguma coisa que a gente sabe o que é, e você vai ficar inerte, porque aí vem outros comentários que falam isso, olha só. Quando os sacerdotes molham a mão dos policiais, né, e deve ter molhado a mão com muita grana, porque o policial teve uma experiência genuína e vai encobrir a história, eles tiveram, é igual, né, as nossas forças armadas brasileiras, né? Não, tem que ser 20 mil para as minhas filhas, vitalício, né? Tem que ter escola não sei da onde. E aí eles ganharam alguma coisa vitalícia ali para sustentar a história dos sacerdotes. E os sacerdotes assim, ó, de qualquer maneira, se isso chegar no governador, nós vamos assumir isso por vocês. Então, quando chegou no governador, já tendo essa informação antes da morte de Cristo, assim, o justo ressuscitou, vamos ignorar essa história. Isso acontece, né? Quando você vai precisar fazer alguma denúncia no poder público, você sempre descobre que existe um costa quente. Aí, digamos assim, por meios da política, acabou que a esposa do Pilatos favoreceu que Pilatos ignorasse essa história. Por quê? É o poder de Deus em nós, através de nós e apesar de todas as coisas humanas que nos cercam. E que é um poder de Deus trágico, né? Porque se os sacerdotes, né, se os principais sacerdotes conseguiram esconder essa história, isso mostra que eles blasfemaram contra o Espírito Santo mesmo, né? Ao invés de eles se arrependerem, né? Gente, o cara ressuscitou, deixa eu ir lá ver como é que é. Não. E aí Jesus também se ocultou deles. Apareceu para um monte de gente que não tinha, para um monte de mulheres dessas que recebem dinheiro vindo do vento. E aí, o meu reino, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E não vão procurar essas autoridades aí em Roma, não. Em Roma você vai procurar autoridade para pregar o meu evangelho, né? Eu vou colocar vocês diante dessa autoridade, Jesus disse isso, né? Vocês vão falar com reis, com príncipes, e o Paulo deve falar debaixo do chicote, né?
Era preso que a autoridade queria conversar com ele. Mas essa coisa que essa igreja morta no Brasil está tentando fazer, que é, agora é a hora dos cristãos governarem, queremos um poder. Se fosse assim, Jesus não teria ressuscitado do jeito que ele ressuscitou. Porque o jeito que ele ressuscitou, só mesmo quem anda com ele que vai saber. Quem está em busca do poder terreno é Judas, né? Judas estava em busca do poder terreno, ficou com raiva de Jesus, o traiu com um beijo, mas por isso que eu estava falando que a ressurreição de Jesus ela é uma insurreição contra esses poderes religiosos, né? Olha que coisa mais incrível. O Deus do universo ressuscitou. E quem é que já agiu contra a sua ressurreição? Foi Roma? Foram os poderes religiosos, foram os sumos sacerdotes, foram os homens que conheciam tudo de Deus e não queriam nada de Deus. Porque Deus atrapalha os planos desses caras, né? Então por isso que eu estou falando que a ressurreição ela é uma insurreição. E é para essa grande revolução que Jesus nos chama, né? Melhor do que o lindo vídeo do Gebran, lá da Coluna do Reino, não é ressurreição ideológica, é ressurreição do reino de Deus. É ressurreição de transformação interior. Se cada indivíduo leva a sério a transformação interior com a qual ele foi visitado, primeiro que os sistemas vão se manifestar. Ninguém suporta um Cristo ressuscitado, imagina os seus discípulos transformados no seu interior. E segundo, que acho que é aí que aconteceria o arrebatamento da igreja, porque o mundo iria atentar contra a igreja e livra a gente do mal, literalmente, né? Então que a gente possa celebrar essa ressurreição com essa alegria de falar, olha, cada pessoa carrega um segredo, uma bomba atômica vinda dos céus dentro de si, que é viver conforme Cristo ressuscitado. E outra coisa interessante é que para a gente ter essa alegria da ressurreição, a gente acaba tendo de passar por uma desilusão. Ninguém gosta de desilusão, ninguém sai para passar por uma desilusão. Mas elas vêm, essas desilusões vêm, que é a Maria Madalena, a Maria, todos os apóstolos que fugiram, que se esconderam, que falharam. Diante do inusitado, a gente tem que passar por essa desilusão, e é uma desilusão que deixa a gente até cego, né? Igual naquele episódio dos discípulos, ele com os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Os 2 conversando com ele e nenhum dos 2 enxergaram que era Jesus, porque a gente é tão determinado pela circunstância da vida e pelo fato social, né? Que a gente não vê assim, o cara está ressuscitado na minha frente, eles só o reconhecem na hora que ele vai partir o pão, na hora que ele parte o pão para agradecer. Aí, na hora que eles reconhecem, eles sobem. Mas por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele falava aquelas coisas? Jesus teve que pregar para os discípulos enquanto eles estavam achando que ele estava morto. Ele teve que pregar para eles como morto, para eles entenderem. Fica conosco, Senhor. O Senhor ressuscitou. Agora vocês viram, né? Agora estou indo. Vai aparecer para outros em outro lugar. Então a ressurreição ela acaba tendo de passar por essa desilusão. Não só no aspecto específico da ressurreição, como em toda a nossa vida. Desilusão amorosa faz parte da ressurreição. Desilusão profissional faz parte da ressurreição. Desilusão econômica, desilusão política, desilusão pessoal. Né? A desilusão é tão grande que Jesus falou: quem todo dia não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Porque só vai entender o milagre da ressurreição quem com ele passou pela desilusão. E eu sei que isso tudo é muito lindo de falar, ninguém quer nem viver isso. Mas a gente precisa confiar até para desiludir, né? Que foi o que as Marias aqui, as Marias, se fosse cruzeirense, eu pegaria isso como um xingamento próprio. São Marias mesmo, igual aquelas Marias que seguiam Jesus. Que quando estava todo mundo desiludido, elas mesmas desiludidas, elas foram ao sepulcro perfumar o corpo do meu Senhor. Eu acho essa passagem muito gritante. O cara está morto, ele não existe mais. O que vocês vão fazer aqui? Eu vim perfumar o corpo do meu Senhor. Só mulher mesmo, imagem e semelhança de Deus, para fazer uma coisa dessa. E aí,
Até para a gente ser desiludido, a gente tem que ser desiludido da vida, mas com muita fé virar. Eu não sei como é que é isso. Eu sei que eu vou lá perfumar o corpo morto do meu Senhor. Por isso que elas tiveram a notícia da ressurreição. Porque os outros morreu, acabou, a gente viu sendo enterrado, não dá mais, só todo mundo se esconder. E elas foram lá. Vocês não sabem o que é isso. Mulheres irem à noite num sepulcro com guardas. Basta você ir ali em São Paulo para você saber o que é guarda. Guarda mata por alegria e por esporte, debaixo do secretário que diz que bandido bom é bandido morto. Mas para que é bandido para esse cara? É o favelado, é o pobre, é o preto. Aí você imagina duas mulheres entrando num lugar que tem esses caras. Era janta para eles, né? E lá vem o pessoal ressuscitar. E aí Deus acolhe essas mulheres com sinais maravilhosos que os caras viram, né? E broxaram, né? Vou fazer o que com essas mulheres diante desses anjos, desse cara ressuscitando? Mas como eles eram em si mesmo corruptos, tiveram a vida toda arrumada, igual a independência do Brasil. Deram fortunas para o exército, para ninguém contar como é que foi a independência desse Brasil. E fica essas pragas até hoje tentando tomar o poder. Né? Mas a ressurreição de Jesus, ela é insurreição contra todas essas coisas, sobretudo, ela é insurreição contra cada indivíduo, contra cada ego nosso, contra cada teimosia nossa, contra cada fanfarronice nossa. Porque o sonho de Deus não é mudar o planeta, porque Ele tem todo o poder para fazer isso. Ele vai fazer. Ele nem vai precisar fazer, porque o ser humano é tão maldito que ele está fazendo, o ser humano vai botar fogo no planeta. Aí quando o ser humano botar fogo no planeta, e se cumpriu o Apocalipse, aí ele vai vir restaurar todas as coisas. Então ele não está preocupado com essas coisas que nos preocupam. Agora, o sonho de Deus, e ele disse isso em João 14, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está falando dos nossos corações. Se não fosse assim, eu não teria dito, mas é assim, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu vou voltar e vou ensinar todas as coisas para vocês. Ele está falando de coisas celestiais. A gente está pensando que, ai, Jesus, me dá um Saturno, por favor. Aí eu queria muito morar em Netuno. Quem sabe o Plutão, que nem é mais planeta? Gente, estou falando que a casa do meu pai tem muitas moradas, eu estou aqui diante delas, o terreno mais difícil de entrar é o coração humano, porque as coisas materiais são todas minhas, eu estou nela, em cada átomo que vocês conseguem detectar. Agora, mudar essa mente de vocês, convencer o mundo do pecado que não crê em mim, da justiça, porque é justo que eu tenho que ir para vocês crerem em mim, e do juízo, porque o maligno já está julgado, vocês deveriam parar de ficar dando poder para esse capeta. Essa é a missão quase impossível. Eu falo quase impossível porque Deus vai ser próspero na sua missão, mas muitos dos seus acabam morrendo como se a missão não fosse feita, né? De ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Mas você vê o nível de blasfêmia é quando as autoridades religiosas molham a mão dos soldados para que não seja dito que ele ressuscitou e que a história dele fica igual a de todo mundo. Ah, não tem. Na cultura tal tem isso também, não sei o que lá, E aí Deus também não está nem aí de se parecer com tantas outras ressurreições. Porque essas histórias todas que contam que fulano saiu do inferno, que fulano saiu do quê? Me conte alguém que tem alguma experiência com essas entidades aí. Agora, eu tenho uma experiência com Cristo ressuscitado. Eu tenho experiências pessoais com Cristo ressuscitado que nos faz ficar gratos, humildes e ousados. Eu ainda sou um ser humano muito covarde, mas eu seria muito mais covarde se eu não tivesse tido a experiência com esse Cristo ressuscitado. Então, que a gente, mais do que celebrar a ressurreição, que a gente se assuma diante dele, né? Por isso que ele chega e fala assim, ó, ide! Ele fala assim, tão alegre que eu ressuscitei? Me viram? Gostaram? Tá tudo feliz? Enfiou o dedão aqui, Tomé? Comeram peixe por milagre? Então, agora ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vocês têm ordenado,
E eis que estou convosco, ressuscitado que estou convosco todos os dias, até quando todas essas coisas que preocupam vocês se concretizarem e se transformarem. Essa é a ressurreição. A ressurreição é viver o dia a dia como ressuscitado. Né? Vamos agradecer então. Senhor,